La liberté de moi-même, c'est la possibilité de me connecter. J'ai laissé mon chevet, mon bercer au vent, me guider sur mon chemin. Isso aqui, em francês, está dizendo que a liberdade de ser eu mesma é a possibilidade de eu me conectar. Eu me laço com os meus cabelos ao vento que me acolhem como num berço e me guiam pelo meu próprio caminho. Isso daqui foi a minha primeira arte-terapia prática da minha pós-graduação aqui na Suíça, que foi a minha grande referência e marca ao mundo de dizer para mim mesma que sim, eu sou uma artista, sim, eu sou uma terapeuta, sim, eu posso ajudar pessoas conectando a minha história com fertilização in vitro, arte-terapia e alinhamento energético. Essa é a Amanda profissional de hoje, esses são os meus serviços e eu acho incrível que tem aqui uma outra conexão com a parte da Amanda escritora, porque esse poema fui eu que escrevi, de como eu me sinto, de como eu me vejo, com liberdade para poder ser eu mesma, que me gera possibilidade e potência para que eu me conecte com a minha essência, me lançando com os meus cabelos ao vento, que me acolhem como acolhem uma criança no berço. E dessa forma eu consigo seguir o meu caminho de cura e de novas possibilidades. Essa imagem, essa mulher sou eu, representando um olhar terapêutico da minha própria vida. Ela está me observando, ela está assim, nossa, fiquei encantada com o que a gente conseguiu, com o que nós duas juntas conseguimos fazer. Essa é uma leitura de identificação da arte em mim e da arte aqui no papel. A arte-terapia é um processo incrível para que a gente possa enxergar a nós mesmos, a nossa vida, os nossos obstáculos, as nossas emoções, o que a gente quer projetar principalmente. Uma vez que está plasmado isso, a gente torna real. Eu não tenho nenhum cliente que não tenha feito um processo de arte-terapia que não tenha conseguido atingir os seus resultados, seja lá qual for, porque sucesso é uma coisa muito subjetiva, é muito relativo, e o que a gente precisa é compreender, validar, acolher os nossos sentimentos, para que as coisas façam sentido na nossa vida, na nossa narrativa de vida. A arte-terapia trabalha não só com pintura, não só com aquarela, não só com acrílico, ela trabalha com diversas outras formas de materiais que o arte-terapeuta apresenta para o cliente a nível de expressão. Cada material vai ter a sua função. E nesse aqui eu utilizei simplesmente uma cartolina, tinta, colagem e escrita. Eu quis reunir 3 formas de condutas criativas para conseguir entrar no meu universo, que foi esse daqui. Então, esse é um exemplo de arte-terapia que eu amo, que foi uma das minhas primeiras pinturas de arte-terapia. E eu sou muito feliz de ter feito esse trabalho na minha vida, de ter escolhido, de ter dado o sim para mim mesma. Porque há muito tempo, desde lá do Brasil, eu pensava que eu queria arte-terapia, mas eu pensava, será que eu sou mesmo uma artista? Aquela famosa síndrome da impostora. Muitas vezes a gente se pega pensando, eu quero, por exemplo, escrever um livro, e aconteceu isso comigo também. Mas será que a minha história é tão boa o suficiente? Então, às vezes, a gente se pergunta tanto, a gente se cobra, que o projeto nem nasce. Então, até que ponto a gente deixa nós mesmos nos sabotarmos? E por quanto tempo mais a gente vai deixar que isso aconteça? O que mais vai faltar para que você se liberte? Para que você possa atingir o seu potencial? Deus nos fez com abundância.
Você consegue contar quantos grãos de areia tem numa praia? Quantas estrelas tem no céu? Não consegue. E é isso que mora dentro da gente. A nossa abundância é infinita. O nosso potencial divino e criativo é simplesmente ser você mesmo, assim como eu decidi ser eu mesma, com autenticidade. Eu escutando quem é a Amanda, o que ela gosta de fazer, qual é a minha cor preferida. Enfim, é uma jornada. A criatividade, ela é uma ferramenta não só para meios artísticos, mas também para aquela coisa que a gente tem uma dificuldade na nossa vida e não entende. Mas se eu não coloco a minha potência criativa para se desenvolver, ela se atrofia. Por exemplo, quanto mais você malhar o seu corpo, mais musculatura você vai desenvolver. Quanto mais você estudar, melhor você vai se sair numa prova. Para a arte, é o mesmo sentido. Quanto mais eu reconheço meu potencial criativo e me liberto para ser eu mesma, melhor eu vou conseguir entender quais são as possibilidades para eu ter uma vida mais criativa, sendo eu mesma, com mais sentido e sem vergonha. É tirar a máscara e jogar no lixo. Essa máscara, se não serviu até agora, pode ter certeza que ela não vai servir mais. O meu papel como arte-terapeuta é investigar você todinha por inteiro. Os meus clientes no início ficam um pouco assim, arte-terapia, mas isso é novo, eu não conheço e tem uma resistência. Mas eu queria contar para vocês que não precisa ter. A arte-terapia não tem a ver com estética, não tem a ver com a entrega do que você pinta ou desenha ou escreve. Tem a ver com você validar o que você sente, entendendo a tua potência criativa para destravar, para olhar, para organizar o teu interno, a fim de que a gente possa atingir novos objetivos. Cada sessão é única, eu trabalho com várias ferramentas e eu gosto muito de trabalhar de forma surpreendente. Por quê? O cliente, ele não espera o que o próprio terapeuta vai trazer para aquela sessão. Então, se você não conhece, se você não tem experiência com esse universo, você vai gostar muito de, ao mesmo tempo, ser conduzido e poder ter fala ativa, com feedback sempre pontual para cada questão tua. A gente também explora outros recursos. É uma forma de te dar uma autonomia criativa de quando você era criança, lá na aula de arte, que você podia ser criativo. Então, eu vou te devolver essa potência, eu vou te dizer, sinal verde, você pode ser criativo, você deve ser criativo e o lugar de você ser criativo vai ser aqui comigo, na nossa sessão. Então, esse é o trabalho da arte-terapia e é uma das pontes que eu trabalho hoje, que eu amo e os feedbacks são muito positivos. A segunda parte que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: como que a nossa energia, a nossa mente, como que o nosso campo de frequência, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos tem a ver com o que diz respeito à materialização da nossa vida. A nossa energia, ela é invisível, mas ela se transforma. Às vezes ela é tão densa, ou por exemplo, você vai num lugar que está tão pesado que você consegue quase que sentir na mão essa energia. Então, ela existe, tá? Isso não tem nenhuma conotação religiosa, nenhuma conotação religiosa. Por que eu tô falando isso duas vezes? Porque muita gente chega para mim quando eu falo de alinhamento energético com arte-terapia, que é uma coisa que eu faço, que eu amo, é um serviço que eu trabalho e que eu ofereço, que é incrível, tem uma resposta, um feedback muito rápido dos clientes que eu atendo e é um tipo de terapia mais rápida, porque a arte-terapia, o ideal é que a gente se encontre uma vez na semana no formato online, que é o formato que eu trabalho hoje. Mas no alinhamento energético, a gente faz um único encontro com uma duração de 2 horas. Então acaba que se uma pessoa não tem tempo ou disponibilidade
para estar dentro da sua agenda, dentro da sua logística da semana, 1 hora para terapia, a gente consegue no alinhamento energético até nível mensal e independe da frequência. Mas é uma terapia que funciona muito para criar um grande desbloqueio energético. Como que é? Essas cartas que eu tô aqui na mão são cartas de desenhadores, de pintores suíços. Como é que a arte terapia chegou para mim? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas só para dar uma introduzida aqui nesse assunto. Quando eu saí lá do Brasil, grávida, de 31 semanas, para me mudar para a Suíça, porque o meu marido foi expatriado de novo, a gente foi com muita vontade, com muita beleza de conhecer essa cidade tão incrível. Eu sempre ouvi falar na Suíça e eu moro hoje na cidade de Genebra. E chegando em Genebra, depois que eu tive o Henrico, eu tive o que eu chamo de uma mudança de pele. A mulher, né, ela passa pela maternidade e ela tem uma transformação tão grande que ela troca de pele. E aí foi nessa hora que eu vi que eu tinha uma necessidade de me transformar profissionalmente com uma transformação de carreira. E aí eu fui, igual que eu fiz lá na Espanha, buscar o Master, fui buscar lá na Suíça o que realmente faria sentido para a minha vida. E realmente o que fez sentido foi uma nova graduação, uma pós-graduação como arte terapeuta. Então, sim, a minha formação foi aqui na Suíça e eu hoje posso atuar e, com muita felicidade, resolver questões dos meus clientes junto, caminhando, olhando, investigando e trazendo muita criatividade e muita luz. Seja com os meus clientes que vêm da fertilização in vitro, seja dos meus clientes que vêm através de uma busca pelo alinhamento energético. E aí eu queria mostrar para vocês, por exemplo, umas imagens do que a gente trabalha com relação ao inconsciente coletivo. Essas imagens são imagens de arquétipos do inconsciente coletivo. Então, muitas delas são imagens que vêm representando nossos posicionamentos a nível de comportamento. Então, a gente tem a grande mãe, a julgadora, a princesa, a gente tem a mãe divina, enfim. Nada disso, como eu falei antes, tem a ver com nenhum tipo de oráculo ou nenhum tipo de adivinhação. É simplesmente cartas que têm artistas plásticos que fazem esses desenhos e vêm mostrando os símbolos do inconsciente. Aquilo que às vezes a gente não entende em palavras, mas que a imagem, a arte consegue representar. Então aqui a gente tem várias imagens que representam essas possibilidades. Gosto muito dessa escalada porque ela traz esse ponto de que estamos em movimento, saindo de um lugar para atingir um outro lugar e fazer com que a gente chegue lá, seja com relação à gestação, seja com relação a autoconhecimento, seja com relação a você se sentir bem com você mesmo. Então, meu trabalho como arte terapeuta, alinhadora energética e mentora de mulheres para fertilidade, ajudando pessoas que estejam passando por esse problema, segurando a mão, porque eu já tive nesse lugar de dor e eu sim posso te ajudar. A jornada não precisa ser tão pesada, a jornada não precisa ser sozinha. E se eu puder te ajudar, pode contar comigo que eu vou ficar muito feliz de conhecer a tua história, de segurar na tua mão.